Graça e paz, igreja. Aleluia. Põe-te de pé, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 10. Vamos ler do 38 ao 41. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar a Tua palavra. Nós te agradecemos por mais uma noite em Tua casa, Senhor. E eu te peço, ó Pai, que não seja mais uma palavra, mais um versículo, mais uma ministração, mais um culto apenas, Senhor. Mas que seja vida aos nossos corações, que seja conforto, consolo, confronto, Pai. Que seja uma transformação para cada um de nós, Pai. Por isso eu peço que cada um de nós esteja, Senhor, com o coração como um solo fértil, que a palavra chegue a nós com alegria, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema que nós vamos falar essa noite é: cuidado com os excessos de compromissos que te impedem de ouvir Jesus. Maria está sentada aos pés de Jesus, está ouvindo ele, e muito provavelmente uma mulher naquela época, ela tinha muita coisa para fazer. Tinha os seus compromissos, as suas tarefas, mas Maria deixou tudo. Ela olhou, viu Jesus e ela não se importou. Ela deixou tudo que ela tinha para fazer, sentou aos pés dele e ficou só ouvindo. Enquanto isso, nós temos Marta. Marta, cheia de coisas para fazer, muito provavelmente, seja com um desejo genuíno de servir Jesus, de agradar Jesus. Imagina, ela recebe então Jesus e ela pensa: vou fazer um bolo, vou fazer um café, vou dar uma ajeitada nessa casa, vou fazer isso, vou passar um pano. E ela pensou 1000 coisas. E provavelmente era isso que ela estava fazendo. De tudo para servir e agradar Jesus. Ou seja, era um desejo genuíno, bom. Não é que ela estava ali, não estou nem aí para Jesus. Pelo contrário, ela estava tão interessada. E nós estamos em dia. Coisas importantes. Vamos dizer que nós estamos aí então ocupadíssimos com coisas realmente importantes. Eu acho muito importante nós ressaltarmos aqui que Jesus ele não diz para ela: Marta, larga tudo. Nada disso é importante.
Pelo contrário, ele diz: Marta, você está preocupada com coisas demais. Você está inquieta com coisas demais. E nós vamos tratar de 2 pontos aqui. O primeiro ponto é esse: Jesus não corrige Marta por estar ocupada. Ele a corrige por estar com excessos de coisas na cabeça. E o segundo ponto que nós vamos tratar é o fato de que ele diz para ela o quê? Maria escolheu a boa parte. Isso não será tirado dela. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ela é: eu não vou fazer com que ela faça o mesmo que você. Ou seja, Jesus está corrigindo Marta por querer que os outros façam aquilo que ela está fazendo. E é desses 2 pontos que nós vamos tratar. Primeiro, começando então pelo fato de que ele não a corrige por estar fazendo coisas. Até porque ele vê que ela está preocupada em servir. Ela quer fazer tudo, ela quer agradar todo mundo. Toma aqui, Jesus, um pão, vou buscar um café. Toma, Jesus, esse bolo. Ela está servindo. E nós sabemos como é querer fazer tudo. Muitos de nós estão cheios, sobrecarregados, frustrados, porque estão cheios de excessos, acumulando um monte de coisa nas mãos, e muitas vezes não são nem coisas suas. Você sai por aí catando o problema de todo mundo, querendo resolver tudo para todo mundo, achando que você pode tudo, e no fim das contas está saindo frustrado. Assim como Marta. Olha porque lá não está me ajudando, olha porque não está fazendo, olha quem não está fazendo, olha quem não foi. E aí nós estamos ficando dessa forma. E o problema disso é o quê? Marta está sobrecarregada por opção dela, está frustrada porque Maria não está fazendo, e o principal, por conta da sua decisão, ela não pode ouvir Jesus. E aí nós entramos no ponto dessa noite. Todos os seus compromissos que estão em excesso, que não são coisas indispensáveis, estão te impedindo de ouvir a Jesus. Quer dizer que Jesus não fala com gente ocupada? Não. Existe uma grande diferença entre estar ocupado e estar indisponível. São coisas diferentes. Estar ocupado, o que é uma pessoa ocupada? É aquela pessoa que o dia inteiro ela está ativa. E Jesus gosta de gente ativa. Jesus não tem nada com preguiçoso, gente ociosa. Ele gosta de gente ativa e ele fala com gente ativa no dia a dia, nas coisas ordinárias do seu dia. Tá lá lavando a sua louça, Jesus está ali falando com você. Tá dando aquela varrida do quintal, ele está lá. Tá no seu trabalho, ele está lá falando com você. Ele fala com gente ativa, gente que está ocupada. Agora o problema é o excesso. É aquilo que você pega para fazer que ele não mandou. É aquilo que você pega para cumprir que não era para fazer. E aí o que acontece com os excessos? Eles te impedem. Te impedem de estar nos cultos. Te impedem de orar. Te impedem de ler. E aí você faz o quê? Ai, nossa, faz dias que eu não consigo ler a Bíblia. Nossa, faz dias que eu não consigo orar. Meu Deus, eu estou muito cansada, eu estou sobrecarregada. Jesus, é por causa do meu marido que não faz, é porque os irmãos da igreja não ajudam, é culpa de todo mundo, menos sua. E no fim das contas, você já está cansado, sobrecarregado e frustrado, culpando todo mundo, assim como Marta. Olha lá, Jesus, quem não está fazendo? E aí ele vai olhar para nós e vai dizer a mesma coisa. Eu mandei? Eu pedi para você fazer tudo isso? Eu direcionei você a todos esses compromissos? Nós poderíamos perguntar, realmente, todas essas coisas que você não está dando conta são indispensáveis? São coisas que você não pode deixar de fazer? Porque a gente sabe que no dia a dia tem coisas que não tem como, né? Como eu falei, você vai ter os seus compromissos, você vai estar cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho. São coisas que você não vai deixar de fazer. E no meio das suas coisas, no meio da sua missão, Deus fala com você dos seus propósitos. Ele vai continuar falando. Porém, quando nós estamos acumulados em excesso, nós não conseguimos ouvir. Por quê? Estamos ali como Marta. Vai de um lado para o outro, faz um monte de coisa e não para ouvi-lo. E esse é o problema do excesso. Será que no meio das suas 1001 tarefas, que você muitas vezes se acha ali maravilhosa porque tomou um monte de coisa nas suas mãos, 1001 utilidades, não tem um monte de coisas que estão te impedindo e na verdade você está dizendo para o Senhor que está cansada? Ai, Senhor, hoje eu nem consegui orar, me perdoa porque é muita coisa, eu não estou dando conta. E na verdade é um monte de excesso que Ele não mandou você fazer? O problema é que nós estamos sem prioridade.
Marta queria fazer algo bom, queria servir Jesus, agradá-lo, fazer um monte de coisa. Mas qual era a prioridade? Não era recebê-lo? Sentar com ele? Ouvi-lo? Ela achou que a prioridade era servir um monte de coisa, trabalhar, fazer um monte de coisa. E em momento nenhum Jesus diz que o serviço, os atos de serviço, o querer servir está errado. Ela poderia ter ido lá, passou um cafezinho, fez um bolo e senta com ele. Está vendo como o problema não é o trabalhar, o estar ocupado? O problema é o excesso, porque ela estava em excesso. Ele diz para ela: Marta, você quer fazer coisa demais? Senta, ouve. E aí nós estamos iguais, querendo fazer tudo, pegar tudo com as nossas mãos, quando nós poderíamos fazer o necessário, aquilo que ele nos disse para fazer, aquilo que é realmente indispensável. E então nós teríamos tempo, nós teríamos condições de fazer aquilo que ele nos pede. Senta e ouve, deixa eu falar. Presta atenção nas coisas que eu tenho para te dizer. Como nós podemos exigir que o Senhor nos direcione, que Ele nos diga as direções? Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, eu não sei o que eu faço, o que eu pego. Quando nós sequer temos tempo de parar e ouvir. Eu sei que nós aprendemos neste mundo, nesta geração, que temos que estar ativos o tempo todo, ocupados o tempo todo, vendo tudo do mundo, informado com tudo, vendo a vida de todo mundo. Mas a verdade é que se você está indisponível, o Senhor não tem como falar com você. Porque Ele não pode? Ele pode, mas Ele não quer. Ele quer estar com quem está disponível. Não foi isso que Ele disse para Marta? Marta, Maria quer estar aqui. E eu não vou tirar isso dela. Ou seja, nós não podemos ocupar o nosso tempo com 1001 coisas que muitas vezes são inúteis e esperar que o Senhor fale conosco de coisas grandes e importantes. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para tudo. E há um tempo de você trabalhar, fazer suas coisas, e há o tempo de você estar com Jesus. O que isso significa? Alguém que está disponível, ele vai estar ocupado, ele vai fazer suas coisas, mas deu o horário do culto, ele larga tudo. Era o que Marta deveria ter feito. Ela sabia que tinha que receber Jesus, queria fazer um monte de coisa, fizesse o necessário. Jesus chegou, acabou. Senta e ouve. Ou seja, alguém que está entendendo que há um tempo de tudo. Há um tempo de trabalhar, há um tempo de fazer as coisas, há um tempo de ir não sei aonde, de fazer aquilo, de resolver. Tem um monte de coisas para ser feita. Há um tempo determinado. Dê o seu horário de culto, dê o seu horário de estar em oração, o seu horário de ler a sua Bíblia. Essas coisas são indispensáveis. Essas coisas são as que você não pode adiar. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E aí nós estamos fazendo o quê? Passando o dia inteiro ocupado com 1001 coisas, na força do próprio braço, e chega no fim do dia, não sabe por que não está dando conta de nada. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, o seu tempo com Ele é o indispensável. Porque é depois de ter o seu tempo com Ele, de ouvi-lo, de meditar nas palavras, de orar e fazer tudo que é necessário com Ele, aí você tem condições de enfrentar o seu dia, de passar pelas lutas do seu dia. Não adianta nós querermos fazer tudo sozinhos, achando que porque eu tenho 1001 coisas para fazer, Jesus vai entender e Ele vai estar comigo. Marta, você está ocupada com coisas demais. Ele não se levantou, foi lá e falou: Marta, eu vou ficar aqui do seu lado enquanto você está aí ocupada e eu vou falando e você vai ouvindo. Ele disse para ela que ela deveria ter feito como Maria, sentado e ouvido. Porque há um tempo para todas as coisas e há o tempo de você se aquietar e ouvir o Senhor. Mateus capítulo 6, vamos ler o 25 e o 27. 6, 25 e 27.
Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Todas as suas tarefas, todos os seus compromissos, se você fizer todos eles, você consegue resolver tudo? Sozinho? Você consegue trabalhar e garantir a sua prosperidade? Você consegue se preocupar com todas essas coisas e resolver todas elas? Não somos capazes de acrescentar uma hora que seja a nossa vida. E estamos achando que somos capazes de resolver tudo, de dar conta de tudo, de resolver todos os problemas. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada e não temos que ficar gastando nossos neurônios, nos preocupando com um monte de coisas. Porque Ele cuida de nós. Faça o necessário. Trabalhe, cuide das suas coisas, mas não abra mão do Senhor, porque nós estamos fazendo o oposto, sacrificando Cristo para ter condições de sustentar a vida. Sacrificando o seu culto, o seu tempo de adorá-lo, de erguer as suas mãos, de chorar e fazer o que você quiser por causa dos seus problemas, do seu trabalho. Estamos tomando um monte de bicos e serviços extra. Por quê? Porque eu preciso sustentar a minha casa, mas quem é que sustenta todas as coisas? Não é o Senhor? Não é Ele que garante o seu sustento? Nunca vi um justo mendigar o pão. Cremos realmente nessas palavras, porque nós saímos por aí querendo fazer tudo porque eu preciso de dinheiro e não cremos que Ele nos sustenta. Aí eu abro mão do culto, eu abro mão da oração, eu abro mão do tempo com o Senhor, porque eu preciso me sustentar, não é o Senhor que me sustenta. Nós estamos abrindo mão do Senhor por causa das coisas. E aí, vamos falar a verdade. Quantas vezes você disse que não tem tempo, que não conseguiu fazer, que não resolveu, e você passou horas no celular? Não tive tempo de ler nada. E o Instagram... Nós somos mentirosos. Falamos que não temos tempo, que não vou conseguir no culto, não consegui ler, não consegui isso, não consegui aquilo, porque eu não tenho tempo para nada. Mas o nosso celular está na mão 24 horas, acordamos e dormimos com ele na mão e não conseguimos ter tempo para o Senhor. E aí Jesus olha para nós e diz, está ocupado e inquieto com muitas coisas. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não era para nós ficarmos desesperados com um monte de coisas, querendo resolver o mundo, quando na verdade Ele nos diz, torne conhecido ao Senhor. Não fique ansioso. Apresente ao Senhor e descanse. Não era para você sair por aí enlouquecido querendo fazer tudo. Era para você fazer o necessário, entregar o restante ao Senhor e deixar com Ele. Não era para você sacrificar o seu tempo com Ele pelas coisas. Era para você entregar as coisas a Ele. Era para você confiar os problemas a Ele. E não ficar desesperado, inquieto e ansioso com tantas coisas. Mas aí, o lugar de onde nós sairíamos em paz, que excede todo entendimento, o lugar de onde nós sairíamos com direção, com resposta, com auxílio e provisão, nós abandonamos porque temos coisas a fazer. Estamos trocando o certo pelo duvidoso. Jesus é o lugar certo. Ele é o lugar de resposta, Ele é o lugar de descanso, é de onde você deveria sair com alegria, com resposta. E ao invés disso, você deixa de estar com Ele para tentar fazer as coisas do seu jeito, na sua força, no seu tempo. Marta estava diante da oportunidade de ouvir a Jesus. De talvez perguntar o que ela quisesse, pedir o que ela quisesse. Ouvir as grandezas que Ele tinha a dizer. Mas movida por um desejo de servir, de agradar, ela perdeu o tempo na presença. Ela perdeu a chance de ouvi-lo.
ela sacrificou o tempo com ele para agradar a ele. Só que da forma errada, com aquilo que ele não pediu. Ela achou que estava fazendo algo maravilhoso. E é por isso que ela chega: Jesus, eu estou aqui te servindo, fazendo tudo para você. Fala para ela fazer também. Ela acha que ela está fazendo algo bom, algo certo. Mas ele não pediu. Ele não disse para ela fazer um monte de coisas. Marta, vai lá e faz aquela mesa farta, prepara um monte de coisas. Foi ela. Nós estamos, talvez, achando que estamos fazendo coisas boas, talvez achando que está ajudando gente que você deveria ajudar, talvez achando que você está fazendo sacrifícios que você deveria fazer. Você está sacrificando o seu tempo com Jesus, com coisas que ele não pediu, não direcionou e não mandou. O segundo ponto que nós vamos tratar é o fato de que Marta quer que Maria faça o que ela está fazendo. Por quê? Ela acha que o que ela está fazendo é o certo, então ela acha que todo mundo deve fazer igual. Quantas vezes nós estamos assim? Jesus, porque eu estou fazendo, olha o que eu estou passando, olha o que eu não sei o quê, e olha o fulano. E aí nós devemos nos questionar: será que aquilo que ele incumbiu a mim, que ele entregou a mim, que ele pediu a mim, porque na grande maioria nós achamos que estamos fazendo certo. Então, considerando que você está fazendo algo que ele pediu, aquilo que ele pediu a você, ele pediu a todo mundo? Não. Ainda que Jesus tivesse dito a Marta que ela deveria estar servindo, ele não disse a Maria. Ele não pediu a Maria. Maria estava lá e ele disse para ela continuar lá. Ou seja, aquilo que Jesus pediu a você não é responsabilidade de mais ninguém, é sua. E se você está tomando coisas que ele não pediu, se você está sobrecarregado com coisas que ele não pediu, não queira que todo mundo tenha o mesmo fardo que você. Você tomou um peso que não era seu, você tomou decisões que não eram suas e agora você tem que arcar com elas. Jesus não disse para ela: Marta, vai lá, deixa essas coisas, senta aqui. Ele apenas a corrigiu. Ele disse: Marta, você está inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar dela. Entendeu que ele não vai dizer para você: vem cá, querido, eu não pedi para você fazer isso não, senta aqui. Também não vai dizer para você: não, peraí, ei, ajuda lá. Ele está sobrecarregado ali, dá uma força lá. Não. Ele vai dizer para você: você tomou essas decisões, você se sobrecarregou, arque com elas. Eu não vou incumbir ninguém de ir lá socorrer você nas suas más decisões. Porque Jesus é mau? Ele olhou para ela e falou: Marta, sinto muito. Isso não torna Jesus mau. Ele está ensinando você a arcar com as suas responsabilidades. Ela poderia ter decidido estar com ele e escolheu outra coisa. E por isso ele diz: ela escolheu a boa parte. Aqui Jesus está tratando das prioridades. Qual é a sua prioridade? É essa multidão de gente que você resolveu ajudar que ele não mandou? É essa multidão de coisas que você resolveu fazer que ele não pediu? Ou a sua prioridade é: eu vou lá, vou ouvir Jesus e se ele mandar, aí eu tomo essas decisões. Aí eu faço o que ele quer. Existe uma diferença, como eu disse, de estar ocupado e de estar indisponível. Você está se tornando indisponível por pessoas, coisas, tarefas e compromissos. Então talvez você deveria se questionar se são coisas que ele pediu. Foi ele que mandou? Ele te direcionou a essas coisas? Se foi ele, continua. Ele sustenta aquilo que ele manda. Se não foi ele, então arque com o peso que você tomou. Até que passe a situação e aí você possa dizer que aprendeu e não faça novamente. Nós precisamos ressaltar um ponto aqui. Nem tudo, eu já disse, vou repetir, nem tudo será indisponível, será indispensável. Você vai poder dispensar certas coisas. Um exemplo disso é os filhos, né? Quem tem filhos pequenos sabe, você nunca mais vai estar na sua vida em paz e silêncio para ler e orar. Principalmente se for um filho pequeno. Você não vai conseguir fazer as coisas da mesma forma. Nem tudo você vai dispensar e conseguir ir lá e falar: deixa para lá, eu vou estar com Jesus. Não. Por isso que eu disse, Jesus fala no meio das coisas ordinárias.
nas suas tarefas do dia. Não é que você vai sair por aí abandonando tudo, porque tem gente espertinho que vai usar disso desculpa. Ah, mas agora Jesus mandou eu largar tudo. A gente sabe que nem tudo tem como você dispensar, abandonar e sair por aí, né? Não é assim. Há coisas que você não vai poder largar. Porém, nós temos que aprender a adorar Jesus, a amar Jesus, a ouvir Jesus em meio a essas coisas. Porque nós estamos usando de desculpa dessas coisas. Ai, mas é porque meus filhos, eu não consigo orar, eu não consigo ler. Como é que eles vão saber que você lê, que você ora, se eles não vão ver você fazendo e ainda culpando eles por causa disso? Ai, é porque eu trabalho. No meio do seu trabalho, então você ore. No meio do seu dia, você ore, fale com o Senhor. Nós estamos falando de coisas que você não deveria estar fazendo. Coisas que você não deveria ter tomado. As coisas da sua vida, as coisas comuns da sua vida, siga fazendo normalmente. Inclua Jesus no seu dia. Mas se Ele não estiver falando no meio das coisas do seu dia, é sinal de que você está fazendo mais coisas do que deveria. Você está com excesso de compromissos, onde Ele não está tendo tempo com você. Porque Ele não está lá? Não, porque você não está indo atrás dEle. Nós aprendemos com esse exemplo de Marta e Maria, primeiro, que nós temos que aprender a adorar Jesus em meio às nossas vidas. O comum do seu dia. Por quê? Marta dá um exemplo de excesso de coisas, onde se ela tivesse feito apenas o necessário, ela estaria cumprindo e ainda estaria ouvindo Jesus. Que é o nosso momento. Nós temos que aprender a viver com Jesus todo o tempo, em meio às suas tarefas, ao seu trabalho. Mas nós também vemos Maria, que abandonou todos os seus compromissos para ouvir Jesus. Ou seja, aprenda a estar com Jesus no seu dia. Aprenda a ter prioridade com Jesus. Como é que você tem prioridade? Não sendo indisponível. Dê o seu horário, não troque Jesus pelas coisas. Não pense que Ele vai entender que você está trabalhando, servindo, fazendo, ajudando. Ele não entendeu Marta e ela estava servindo Ele. Ele não passou a mão na cabeça de Marta, ainda que ela estivesse ali, servindo a bandeja na mão dele. Ele não disse, tudo bem, Marta, obrigado pelo pão. Ele disse o quê? Marta, chega, são muitas coisas. Então tome para você essa noite. Chega, são muitas coisas que Ele não te pediu. São muitas coisas que Ele não te mandou. Faça o necessário e não deixe de estar com Ele. Porque o que foi que Ele disse no final? Apenas uma é necessária. Qual é essa uma coisa que Ele disse que era necessária? A parte que Maria escolheu. Essa não lhe será tirada. Não deixe de fazer a única coisa que é necessária. Tem muitas coisas para ser feita? Uma é necessária. Tem muitos compromissos? Um é indispensável. Tem muitas pessoas para atender? Um é indispensável. Sabe o que isso quer dizer? Todas as outras pessoas podem esperar. Todos os outros compromissos podem ser adiados, remarcados, refeitos. Todos os seus trabalhos, você pode achar outros maiores, ser abençoado pelo Senhor, você pode ganhar mais, o Senhor pode mudar tudo, desde que Ele seja o único momento, a única pessoa, o único lugar onde você não falta e não adia. Então, nessa noite, eu quero que você guarde isso e medite se realmente de todas as coisas que você toma para você como responsabilidades e compromissos são todos indispensáveis, incanceláveis, coisas que você não pode abrir mão? Ou será que nós temos tomado para nós responsabilidades que Ele não nos deu e não nos mandou e temos feito dessas coisas impedimento para estarmos com Ele? Eu agradeço a minha oportunidade.